o volume de mercadoria retido nas alfândegas, especialmente de Uruguaiana e Passo de Deus Livres, mostra o resultado da política protecionista adotada pela Argentina a cada mês. Aumenta o peso de barreiras comerciais aos produtos brasileiros. E isso não é novidade para a indústria gaúcha. Complementa a senadora em seu pronunciamento, Ana Amélia. Nós, trabalhadores, portanto, Paulo Paim, e trabalhadoras, e naturalmente os empresários, esperamos que a presidente Dilma, o Itamaraty, integrantes do Parlasul, da qual o senador integra, e os responsáveis pela política econômica no Brasil, se empenhem contra essa política de barreiras comerciais que já está sendo levada ao limite, pois, segundo o próprio senador Paulo Paim, em seu pronunciamento na tribuna do Senado, recentemente, diz que a situação ultrapassou todos os limites tolerável, né? Pois houve uma queda de 27% nas exportações brasileiras, Walter, para a Argentina entre abril de 2011 e abril de 2012, o que reduziu 52,7% o saldo comercial no período de 1 bilhão e 200 milhões de dólares para 881 milhões de dólares. Essas restrições e barreiras comerciais impostas pelo governo argentino violam acordos do Mercosul e regras da OMC, Organização Mundial do Comércio, causando demissões em massa, principalmente nos setores têxtil, calçadista e alimentar instalado no sul do país. E máquinas agrícolas também. E máquinas agrícolas também, pai, conforme citei anteriormente, que pela barreira estão presos até na alfândega. A impressão que se tem é que a Argentina não tem interesse que o Mercosul funcione. Essa política tem prejudicado a própria indústria argentina, já que há insumos comprados fora que não podem ser substituídos pela produção local. Interessante, né? Esse dado também. Todos clamam e reclamam por uma atitude firme da diplomacia brasileira contra essas medidas unilaterais. Ameaças ocorrem nas fronteiras, como, por exemplo, sugerir o fechamento das fronteiras brasileiras aos produtos argentinos. Isso é a revolta que já está ocorrendo, né? Como retaliação, na tentativa de forçar a abertura de um canal de negociação entre os dois países. Portanto, senador Paim, convidados, senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, internautas que estão nos acompanhando, consideramos essa audiência pública da CDH oportuna para viabilizar o drama vivido pelos produtores brasileiros, não só os da região sul, mas também de outros estados, tais como Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e de São Paulo. Segundo informações da senadora Ana Amélia, ela está convencida de que o governo argentino não quer abrir espaço para diálogo sobre o assunto no parlamento do Mercosul, o Parlasul. No xadrez político da Argentina, a rainha está sozinha no tabuleiro. 6 meses depois do início de seu segundo mandato, a presidente Cristina Fernandes Kirchner impera sem a companhia dos sindicatos, dos governadores, da grande imprensa e dos movimentos sociais, dos industriais de peso, do setor bancário e dos latifundiários. No front externo, entrou em atrito com a União Europeia, Estados Unidos e seus parceiros do Mercosul, Brasil entre eles. Em sua opção pelo isolamento, a deteriorização da situação fiscal é a maior ameaça à hegemonia de Cristina. A dessalarização econômica reduz a arrecadação e encurta o dinheiro para as transferências aos governos estaduais, às províncias e prefeituras, e, sobretudo, para os programas sociais que alavancaram, em outubro, a reeleição de Cristina com 54% dos votos. A hegemonia da presidente Cristina se organizou de cima para baixo, por meio de controle do caixa, e agora pode entrar em crise pelo mesmo motivo. A inflação corrói os programas sociais e os governadores começam a ter dificuldades de pagar salários e fornecedores, senador Paim. Das 23 províncias argentinas, 13 estão em insolvência orçamentária, pela queda dos repasses federais. A mais importante de todas, a de Buenos Aires, é dona de metade do déficit, que soma 5 bilhões de dólares. O governador Daniel Scioli, pretendente à presidência em 2015,
ao cargo, né? Se desgastou ao decretar um aumento de até 350% no imposto sobre propriedades rurais, Walter. E, Entre Rios, o governador Sérgio Uribarri, aliado incondicional de Cristina, ainda não pagou salários de maio, mas aumentou o imposto em até 600%. Em Córdoba, o governador Juan Manuel de la Sota busca crédito internacional para obras viárias, mas não tem como marcar com a folha dos aposentados. O modelo institucional argentino esvazia o Congresso como instância de poder, já que os deputados são eleitos dentro de listas partidárias de base regional. Na hegemonia de Cristina, a novidade foi a decadência do poder dos governadores, evidenciada no ano passado. Pela primeira vez desde a redemocratização, partiu da própria presidente a palavra final sobre os candidatos que encabeçariam cada lista, tirando um poder que sempre coube aos chefes regionais. Se os governadores sofrem calados, ainda é incerto o comportamento dos prefeitos em torno de Buenos Aires, o chamado conurbano, a área onde brotou a revolta que derrubou, em dezembro de 2001, o presidente Fernando de la Rúa, e que concentra 1/4 da população do país. Só o município, o de La Matança, reúne eleitorado equivalente a toda a Patagônia Argentina. Ao contrário do que acontece com os governadores, os prefeitos não estão pendurados em dívidas, mas dependem do poder central para tocar as obras públicas e organizar a assistência social. As transferências de recursos aos municípios para as obras públicas se multiplicam por quatro no governo Cristina, e isso não tem mais como ser mantido. Esta é a raiz do problema, segundo comentários do cientista político German Lodola, da Universidade Torquato de Tella. E concluindo, senador Paim, como todos têm acompanhado pela mídia, pela televisão, jornais, nas ruas protestos refletem a diminuição de recursos para os programas sociais. Até 2011, os sindicatos argentinos conseguiram reajuste que cobriram com folga variação de preços. Houve categorias como os empregados da indústria de alimentação que conseguiram reajuste de 35%, Walter. Esse tempo também ficou para trás. Com o freio na economia, vários sindicatos fecharam reajuste entre 18% e 24%. Outros retardaram as negociações, esperando o resultado da disputa pela presidência da Confederação Geral dos Trabalhadores, a CGT. Campo em que a Cristina tenta desalojar o presidente Hugo Moyano, líder dos caminhoneiros, que comanda o sindicalismo argentino desde o fim dos anos 90. Enquanto Néstor Kirchner foi vivo, Moyano cresceu dentro da estrutura política, comandando o Partido Peronista na província de Buenos Aires e colocando parentes em postos chaves em outros sindicatos e na estrutura do governo. Hoje, o líder sindical vive um cerco político, pai. Cristina parte de uma construção política menos ampla que Néstor Kirchner, embora paradoxalmente seja um presidente com força popular muito maior. Ela viu um enfrentamento pessoal com Moyano, presidente da CGT, e decidiu limitar o crescimento político sindical. Sem poder se reeleger em 2015, Cristina depende de uma vitória eleitoral com a mesma dimensão do ano passado nas eleições parlamentares de 2013. Caso consiga absoluta folga nas duas casas do Congresso, poderá mudar a Constituição para buscar um terceiro mandato. Apesar da solidão da presidente, ninguém descarta a possibilidade de que o roteiro de 2011 se repita e Cristina tenha outro triunfo solidário. Essencial será saber se o governo terá caixa para manter sua hegemonia. A Argentina é simples de entender, mas tem sua própria lógica, define o analista internacional Jorge Castro. E concluindo, senador Paim, o Brasil deve continuar, na nossa opinião, liderando negociações para encontrar soluções que seja boa para os dois lados. Os argentinos são nossos vizinhos e importantes parceiros comerciais há séculos, mas não podemos aceitar que a indústria brasileira e os nossos trabalhadores e trabalhadoras
sejam prejudicados por medidas unilaterais.